Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá nos animar. Respira fundo, estejam agora abertos para receber mais conhecimentos. Vamos agora conversar sobre despesas de exercícios anteriores. Vai ser um vídeo bem rapidinho, é bem rápido esse assunto. São despesas que por competência elas vão pertencer a exercícios passados. O nomezinho já diz exercícios anteriores. Então elas estão sendo pagas no momento presente, utilizando o orçamento que está em curso, em execução. As despesas de exercícios anteriores encerrados, despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento tinha um crédito próprio, com saldo suficiente para atender essas despesas, mas que elas não foram processadas na época própria. Por exemplo, os restos a pagar com prescrição interrompida, ou os compromissos que foram reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, podem ser pagos com o nomezinho de uma conta específica que está lá no orçamento, que é discriminada por alguns elementos específicos, tem ordem cronológica, e o nomezinho é despesas de exercícios anteriores. Despesas de exercícios encerrados que não se foram pagas na época própria, como tem no slide mostrando para vocês, restos a pagar com prescrição interrompida ou compromissos que foram reconhecidos só depois que o exercício se encerrou. Imagina só que um servidor começou a observar que valores não estavam sendo depositados na conta dele. Valores de salário família, por exemplo. Ele não tinha se atentado, não estava olhando os extratos. Mas chegou o momento, depois de 15 meses, ele começou a observar que ele não estava recebendo ou auxílio alimentação, ou família, alguma coisa estava acontecendo. Ele começou e requereu 15 meses retroativos que ele quer receber esse valor, é direito dele. Só que a administração pública realmente não estava pagando, de valor não estava sendo depositado, e ele veio de uma hora para outra, quer receber esse valor. Então, nesse caso, é direito dele. São despesas que foram reconhecidas após o encerramento do exercício, e aí entra no próximo exercício como despesas de exercícios anteriores. O que a gente tem mais para falar sobre esse assunto? Despesas de exercícios anteriores é uma exceção ao regime de contabilidade da competência. É sim, gente. Imagina só, são despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores, que não há no presente recursos do respectivo orçamento passado para sanar essa despesa, sendo necessário utilizar os recursos orçamentários e financeiros do orçamento atual. Certo? Então, esses recursos do orçamento em curso, dado que estão sendo utilizados recursos do orçamento em curso, as despesas de exercícios anteriores vão provocar uma despesa orçamentária. Essas despesas são despesas fixadas no orçamento vigente, são decorrentes de compromissos assumidos em outros exercícios, certo? Elas não se confundem com os restos a pagar, de modo geral, aqueles processados, não processados. Por quê? Elas sequer foram empenhadas. As despesas de exercícios anteriores sequer foram empenhadas. Ou se foram, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados, que é o caso dos restos a pagar com prescrição interrompida, por exemplo. Isso aí é outra história. Quando a gente está falando de restos a pagar processados e não processados, lembra daquela regrinha? Tem que ter dinheiro em caixa para bancar essa despesa, gente. Para evitar o endividamento na máquina pública, aqueles presentes de grego. Lembra no outro vídeo? Então, tem que ter recurso para pagar, já previsto, certo? E nos restos a pagar, eu tenho que ter pelo menos empenhado. Lembra disso? Isso aí não acontece com a despesa de exercícios anteriores, certo? Então, ela tem essa diferença com os restos a pagar. Então, só para recordar, no final do exercício financeiro, com a inscrição do empenho em restos a pagar, o recurso é reservado para que se possa pagar a despesa no próximo ano. Com a inscrição dos empenhos em restos a pagar, vai ocorrer a despesa orçamentária e seu pagamento no exercício seguinte. No exercício seguinte, essa despesa vai entrar como despesa extra-orçamentária, para fim de registro na contabilidade pública.
Nas situações em que não existam recursos reservados do respectivo exercício financeiro, exercício financeiro passado, para fazer esse pagamento dessa despesa, o Estado somente conseguirá fazer esse pagamento, cumprir essa obrigação de pagamento por meio do orçamento atual, por meio da rubrica chamada despesas de exercícios anteriores. Entenderam aí, gente? Como eu já disse, os complementos a gente conversou ao vivo na nossa aula e tem o material também que vocês têm disponibilizado há algum tempo. É isso aí, gente. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
say, oh my